Olá, 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 meu aluno do DLX PM, turma 2, né? Vocês aquela turma da salinha menor e que na última aula vocês estavam na sala da PM1. Lembra que as aulas, né, as turmas ficaram juntas e só para situar vocês onde que a gente parou, antes de eu dar aqui bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente viu ali aquela parte de periféricos que a PM1 não tinha visto ainda, vocês revisaram, que foi rapidinho. Depois a gente viu toda aquela parte de redes e a gente começou a ver protocolos. Então, nessa aula aqui, a gente continua a estudar os protocolos, ok? Então, antes de, né, eu já cheguei chegando aqui, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Como é que você está aí nesse momento histórico da humanidade e que a gente menos queria que isso acontecesse, assim. Primeiro, eu já não queria que acontecesse isso nunca, né? Mas assim, tão perto da tua prova. Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Gente, CPM, vou te dizer, eu sou professora e na minha profissão eu passo por algumas barras pesadas, assim, de exigência, né? A minha, vamos dizer assim, a barra pesada, assim, que muitas vezes os alunos, você que está aí, eles veem a gente como um semideus. Né? Um professor de constitucional falou isso para mim. É verdade, né? A gente não pode errar e a gente faz o possível, a gente é humano e faz o possível para não errar. A gente tem ali a obrigação de passar para você aquilo que vai sair na prova e a gente tem a obrigação de ensinar você, que você aprenda, né, aquilo, você chegue lá e gabarite a tua prova. Não é só falar, ó, vai cair isso, acertei, é isso que está na prova. Não, a gente tem que fazer com que você entenda o conteúdo, chegue na prova e gabarite. Essa é a nossa função, assim. E às vezes a carga é um pouco pesada, deixa a gente um pouco tenso e tal, as exigências e tal e tal. Mas não se compara com de um policial, né? E tudo que está acontecendo agora mexe muito com o nosso emocional, né? As pessoas vão de ansiedade a angústia mesmo, né? E vou dizer, a tua vida não vai ser muito diferente disso, gente. Você vai lidar com situações assim, muitas vezes na sua vida como um PM. E assim como a maior parte dos professores que eu conheço e convivo, a gente busca todo dia dar conta do nosso recado, levar para você aquilo que vai cair na prova e fazer o possível para que você gabarite. Eu nem falo assim, não estou aqui para que você aprenda informática, estou aqui para você gabarite tua prova. A gente faz o possível. Você também vai ter que fazer o possível na tua profissão para fazer o melhor que você pode. Isso começa já a lidar com essa crise emocional aqui dentro da tua cabeça, tá? Você pode fazer um planejamento dos teus estudos, coloca ali a hora que você acorda, que você toma café, que você faz exercício físico, que você estuda matemática, que você faz revisão, que você estuda informática, que você faz questão, põe tudo numa planilhinha, pode ser num papel mesmo, né? Até eu tenho aqui, ó, mostrei para outra turma, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu faço esse planner no Word mesmo e imprimo um montão, olha, tem aqui folha em branco, tem preenchido, olha só, tem um montão, porque pego folha que eu usei, né, para não gastar folha, né, porque chega no domingo eu planejo, eu coloco ali então, olha só, não sei se você percebeu, eu coloco ali segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e no domingo eu planejo tudo que eu vou fazer na semana. Claro que durante a semana isso pode ir mudando, né, mas há um planejamento e o cérebro da gente, ele gosta de planejamento, sabe? Ele gosta das coisas certinhas, assim. Então, isso vai te ajudar, né? Aí com essa parte de ansiedade, de angústia, tá todo mundo assim, gente. Então, o que você tem que fazer? Eu sei que são muitas frentes, né? Muita coisa para você enfrentar. Isso não é só com você, é comigo, é com todo mundo. Tem gente que a preocupação din-din, tá sem trabalhar, né? Não sei quando você está assistindo essa aula, mas nesse momento a gente está na dita quarentena, tá? Então é din-din, você tem que trabalhar, e nem não pode trabalhar, e daí você depende se é autônomo, quem sabe, ou você sabe que a empresa que você trabalha não vai aguentar pagar o teu... Então, enfim,
são muitas coisas. Você pode ter dentro de casa pessoas que você ama, que são um grupo de risco. Você pode ser um grupo de risco, pode ter um problema respiratório. E tudo isso vai pesando, tá? Eu lido com isso com o yoga e a meditação. Vou dizer pra você que teve um dia na semana que eu estava perturbadíssima. Sim, eu sou um ser humano, ó, de carne e osso aqui. Eu estava muito tensa, eu tive muita dor de cabeça, tá? Muita, mas muita dor de cabeça, de tensão. E aí eu comecei a fazer naquele dia, comecei a fazer 3 vezes por dia yoga. Eu não conseguia fazer mais nada além disso. 3 vezes ao dia yoga. No segundo dia, 3 vezes ao dia yoga. No terceiro dia já estava bem melhor, 2 vezes ao dia. Agora eu estou mantendo, eu acordo, tenho meu horário de acordar, faço eu sou professora de yoga, que eu já falei para vocês, né? Faço uma prática de yoga ali, sozinha, na minha salinha ali. Deveria pular corda, porque, gente, estou engordando, mas não estou conseguindo, mas pelo menos a mente aqui tá bem tranquilinha, tá jóia. E aí à tarde tem uma aula de yoga online, que eu gosto muito de um curso aqui de Curitiba, que eu frequento presencialmente. Eles têm uma aula gratuita toda tarde às 3 da tarde. Eu me fecho no meu quarto e faço aquela aulinha e ó, tô zen, plena, né? Lá fora mudou alguma coisa? Nada. Tá? Aquele caos, mas aqui dentro não tem caos. Então eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo ter vitalidade, fé, esperança no que vai vir. Porque as coisas acontecem aqui dentro da sua cabeça. Lá fora, pouca coisa você vai conseguir mudar. Você vai ter que seguir o que decidir. Você pode rezar, eu rezo também, tenho muita fé. Mas aqui dentro é que as coisas acontecem. Você tem que estar bem aqui dentro para o teu estudo e para o dia da tua prova, ok? Quem quiser aí saber dicas de sites online para yoga e meditação, manda para mim no WhatsApp. Se você tiver dúvida, alguma dúvida em informática para tua prova, manda no WhatsApp, eu vou responder todo mundo, tá? As dúvidas. Que mais? Acho que é isso. Eu resolvo a minha ansiedade com yoga e meditação. Você pode ser que resolva, né, erguendo peso, enfim, vê o que é bom para você, mas não deixa a tua mente ficar perturbada não, porque isso não vai ser bom pro teu estudo, tá bom? Ok? Combinado? Ó, de dedinho. Então, vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é analisar o edital, tá? A turma de vocês é uma turma extremamente engajada, né? Aliás, todas as turmas do DLX têm essa característica, estão lá seriamente estudando, né? Eu tenho certeza que vai ter muita gente nomeada do DLX, mas muita gente, ó, não digo nada, você está aqui estudando, vai também. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o edital. Eu creio que você já leu todo o edital, já está sabendo de tudo. Mas eu tenho que passar para você aqui o conteúdo programático. De informática, olha só, o item 1 e o item 7 é a mesma coisa. É para você estudar o Windows 10 e o Linux, Ubuntu. A gente vai estudar isso, tá? Vou trazer aula para você disso na semana que vem. Essa semana já o Windows e a semana que vem Linux, ok? Por que é a mesma coisa? Porque aqui ele fala operação com arquivos e aqui ele fala noções como usuário. Se tivesse só noções como usuário, já tem que saber operações com arquivos. Então tem muito edital que esse item 1, ele vem como gerenciamento de arquivos e pastas, ok? Então, a mesma coisa, tá? Você tem que saber aqui do Windows e a gente vai estudar isso, ok? Item 2, o que eu tenho aqui? Noções consistentes de uso de internet para informação, Mozilla Firefox, Google Chrome e correio eletrônico. Então, são os navegadores, Mozilla Firefox e Google Chrome e correio eletrônico. Quando ele fala aqui de navegador e de correio eletrônico, já entram os protocolos, gente, né? A gente tem os protocolos de e-mail, a gente tem os protocolos do web, os protocolos de rede, tá? Então, essa aula é importantíssima, tá? Importantíssima para você. Aqui a gente tem noções de trabalho com computadores em rede interna, né, com Windows 10 e Linux. A gente estudou essa parte de rede na aula passada presencial, rede LAN, rede local. A gente falou de switch, roteador, de hub, né, do
par trançado, RJ45, rede LAN, rede local, mas eu ainda vou dar mais uma pincelada nisso, tá? Que mais que a gente tem aqui? Então, item 3, item 4, o LibreOffice Writer, que é o editor de texto, que também vou trazer aula para você uma aula bem completa aqui do Writer, e digo para vocês, olha, ele é bem diferente do Word, presta atenção que vai ter questão do Writer na tua prova. E aqui a gente tem o Calc, que é a planilha eletrônica do LibreOffice, e que ele é muito parecido com o Excel. A turma de vocês não teve Excel. Lembra que eu ia passar o Excel, mas aí eu queria ter o computador lá, não tinha o computador, eu acabei dando hardware para você? Tranquilo. Se tivesse passado não ia ter nada demais, porque o Excel e o Calc eles são, para a prova, gente, 99% iguais. Tá? Mas aí, ao invés de estudar no Excel, óbvio, a gente vai estudar no Calc, porque não veio o Microsoft Office, não veio o Word, não veio o Excel. Veio mais chatinho, que é o Writer e Calc, mas melhor do que se tivesse vindo, além de Writer e Calc, o Excel e o Word, né? Então, né, pelo menos, ok? E aí na aula de Writer eu ensino você a baixar o Writer, se você tiver dificuldade já sabe. Manda um WhatsApp, eu tô nos grupos, só procurar lá, que eu tô nos grupos e manda. Um monte de aluno que manda WhatsApp pra mim, gente, então não fica acanhado não, pode mandar. E aqui no item 6, noções como usuário do funcionamento de computadores e periféricos, que foi que a gente estudou da parte de hardware, né? A gente estudou o funcionamento do computador, lembra do diagrama de von Neumann, né? Que eu falei, olha, isso aqui é o funcionamento do computador, isso aqui cai em prova. Tá aqui no nosso edital, vai ter questão dali. A gente estudou medição de memória, estudou a parte das memórias, estudou os periféricos, né? Então, eu falei lá da impressora matricial para vocês, inclusive, né? Então, olha, tá legal aí, ok? Então, a gente já viu sobre isso. Então, é isso do edital. É isso do edital, né? São esses 7 itens, são 7 questões. Teoricamente, dá para ter uma questão de cada item, né? Se eu fosse examinadora, eu já fui examinadora. Então, eu sei o que eu faria. Eu ia pegar uma questão de cada item. Mas não sei o examinador. Pode ter aquelas questões também de várias, 3, 4 afirmativas numa questão, né? E aí ele bota um monte de assunto lá. Bom, a gente vai se preparar aqui para tudo. Tô com vocês. Mente plena, mente tranquila, para absorver melhor o conteúdo, tá? E vamos ganhar essa guerra aí, todas essas guerras, a guerra do vírus, a guerra da banca UFPR, que vai trazer um monte de questões para vocês, 7 de informática, vamos ganhar essa guerra aí. E aqui, gente, olha só, estou na minha casa, eu não vou levantar porque eu vou deixar agora você indo. Será que a professora tá de pijama? Aqui tá bonitinha, né? Maquiagem. É verdade, porque eu tô na quarentena. Você acha que eu tô de pijama, de chinelinho? Vou deixar você com dúvida aí, tá? Mas, ó, tô tomando meu cafezinho, caneca de gatinho que eu ganhei de uma aluna chamada Úrsula. Olha só, cafezinho aqui em casa. Você também estudando aí na tua casa, né? Mas vou dizer, é bom, mas nada como presencial, né? Eu gosto muito presencial, gente. Eu amo o presencial. Por isso que assim, depois interage comigo, manda o WhatsApp pra mim, gente. Estou aqui em casa, de 40, igual todo mundo, né? Pra não ficar doente, pra trazer aula pra vocês, trazer conteúdo pra vocês. Então, fala comigo, pelo amor de Deus, não deixa eu falando, parece que eu tô falando sozinha aqui, né? Bom, bora lá estudar. A professora tá meio pirada. Professora, você tá pirada? Tô pirando, gente. Pirando. Deixa eu colocar umas telinhas em branco aqui pra gente rabiscar. Olha só. Então, é o seguinte. Na aula passada, a gente viu a parte de redes, a gente viu ali, começou a ver protocolos, a gente viu o TCP, certo? A gente viu o UDP, e daí eu comecei a rabiscar no quadro ali o FTP, HTTP, mas eu vou explicar para vocês tudo de novo ali a partir do a partir do FTP. Antes de passar esses protocolos para vocês, eu vou passar o protocolo IPv4 e o IPv6, ok? E aí na sequência eu passo o FTP,
e aí vou passar HTTP, HTTPS, SSL, TLS, POP, SMTP e IMAP. Esses protocolos são os básicos que você tem que saber, ok? Os básicos que você tem que saber. Existem muitos outros, mas, gente, esses são os básicos que você tem que saber, certo? Qualquer questão que você veja, qualquer outro protocolo, Telnet, SSH, eles caem pouco, tenta ler sobre eles, se não entender, WhatsApp para professora carente aqui na quarentena, tá? Então, olha só. Então, vamos falar aqui de protocolos. A gente já falou que protocolos são regras de comunicação entre dispositivos em rede. Já falei isso para vocês lá na aula presencial, certo? Então, aqui a gente vai falar do IPv4. Vou até pegar uma telinha só branquinha aqui, para colocar só IPv4, IPv6. Então, IPv4 e IPv6. Então, a gente estudou o TCP/IP, a gente viu que o IP é o protocolo de internet, e ele é um protocolo de endereçamento. Então, olha só, o IPv4, esse V, ele significa versão. Então, IPv4 é IP versão 4. IPv6 é IP versão 6, ok? Então, o IPv4 é mais antigo que o IPv6. A gente tem que saber a estrutura dele, olha só, e algumas características assim. Por exemplo, o IPv4, ele consegue identificar cerca aí de 4 bilhões de dispositivos conectados na internet. Então, presta atenção. Se eu tenho uma rede aqui na minha casa de computadores, e lá no DLX tem uma rede de computadores também, no curso, ou na prefeitura, ou numa faculdade tem uma rede de computadores também, que acontece? O IP, os IPs dos computadores da minha rede podem ser iguais aos IPs lá da rede de uma universidade, por exemplo? Pode. Por quê? Porque essas redes não se comunicam. Agora, e isso já é importante para você que está pedindo ali no teu edital rede local. Então, se eu tenho uma rede local aqui na minha casa, uma rede local lá em outra instituição, essas redes não se comunicam, eu posso ter os mesmos IPs, mesmos números de IPs, ok? Agora, falando de internet, eu não posso ter o mesmo IP. Por quê? Porque a internet é uma WAN, Os dispositivos conectados não podem ter o mesmo IP. Então, a gente ainda tem o IPv4, que ele identifica cerca de 4 bilhões, um pouco mais de 4 bilhões de dispositivos. O que aconteceu? Você já ouviu falar internet das coisas? Então, internet das coisas é aquele conceito que diz que tudo e até todos estarão interligados em rede, ou seja, eles precisam de um chip e para ter um chip conectado na internet eu preciso de IP. Então já tem aí, por exemplo, geladeira que avisa quando o alimento acaba, faz a compra, no mercado virtual, na loja online do mercado, vem um cartão para você, ou seja, lê um pouquinho ali sobre a internet das coisas, que é bem interessante para saber esse conceito. Mas então, com a internet das coisas, tudo tendo chip, se tem chip tem que ter IP, o que aconteceu que foram esses 4 bilhões aqui de dispositivos do IPv4 não são mais suficientes, e daí que foi criado o IPv6. Quantos dispositivos o IPv6 consegue identificar? Olha só, cerca de 341 decilhões. Você sabe que número é esse, gente? Nem eu. É enorme, Mas muita coisa aí. Então, esse é o porquê de se ter IPv4 e IPv6, e a gente já teve muitas questões aí de IPv4 e IPv6. E agora a gente tem que ver algumas características de cada IP, cada versão, certo? Vamos começar com o IPv4. Então, o IPv4 é formado aqui por 4 octetos, separados por um pontinho. Vamos ver como é que isso funciona. Olha só, por exemplo, aqui.
200.200.200.200.200. Então, eu tenho, cada partezinha aqui, gente, é um octeto. Então, veja, eu tenho 4 octetos separados por um pontinho. Essa é uma característica. Vai perguntar na tua prova, quantos octetos tem no IPv4? 4. Ah, são 4 octetos porque é IPv4? Não, tem nada a ver, coincidência, esse V é de versão 4. Isso já foi cobrado em prova, inclusive, pela banca CESP, não foi o UFPR, foi CESP. Ah, está errado. Então, olha só, outra característica, cada octeto vai de 0 até 255, tá? Então, cada octeto que você tem aí no IPv4, eu posso ter números de 0 até 255. Então, se eu tiver lá um número diferente desse, já vai estar errado. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, por exemplo, 380, se eu tiver aqui 258, está errado. Então, em prova, isso acontece bastante, né, deles colocarem ali, assinale a alternativa que tem um exemplo de IPv4 correto. Né? Então, e tem ali, aí você vai olhar cada octeto. É de 0 a 255? É de 0 a 255? Se você achar algum octeto que não vai de 0 a 255, então esse IP está incorreto, certo? E tem que ter 4 octetos, não pode ter 3 octetos, não pode ter 5 octetos, ok? Então, IPv4, 4 octetos separados por um pontinho. Esses números do octeto, então, olha só, eles vão de 0 até 255. E eles somam, né? Todos os octetos somam 32 bits. Pode ser perguntado isso em prova também. Todos os octetos somam 32 bits. Já o IPv6, olha as características do IPv6. Ele tem 8 octetos separados por 2 pontos. E ele usa o que a gente chama de tabela hexadecimal. Você não precisa saber sobre essa tabela, você precisa saber que essa tabela, gente, ela tem números de 0 até 9 e letras de A até F. Por quê? Hexadecimal é de 16, ela vai representar 16 números, mas ela não quer representar com 2 dígitos, como 10, o 11, 12, 13, 14, 15, 16, ela representa com letras, ok? Então, essa palavrinha hexadecimal pode estar na tua prova. Já foi para a prova, inclusive. Mas mais do que isso, você não precisa saber. Então, olha só, um exemplo. AB01, 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 2 pontos. B, C, D, E, 2 pontos. E eu não vou fazer todos aqui, mas eu terei 8 octetos separados por 2 pontos. Ok? 8 octetos separados por 2 pontos. Então, presta também atenção nisso, tá? Isso é importante, não esquece. Outra coisa importante é que eu posso ter isso aqui, 2 pontos, 0, 1, 2, 3, 2 pontos. O que significa isso aqui? Significa que eu tenho um octeto formado só de zeros, tá? Isso pode ir para a tua prova também, ok? E o IPv6, ele tem 128 bits. Então, o IPv4, 32 bits, o IPv6, 128 bits. Essas são as características que você precisa saber, então, do IPv4 e do IPv6, ok? Certinho? Bom, outro protocolo que a gente viu um pouquinho ali em sala de aula, mas vou falar de novo, é o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, né? Ele é responsável, então, pelo download e pelo upload de arquivos. Só para dar uma revisadinha ali que a gente falou sobre esse protocolo,
certo? E a gente vai falar então agora sobre os protocolos HTTP, HTTPS, SSL, TLS e os protocolos de e-mail, que são o SMTP, POP e o IMAP, certo? São protocolos todos importantes, então bora lá falar sobre esses protocolos. A gente vai falar sobre o HTTP, o HTTPS, o SSL e o TLS. São esses protocolos que a gente vai começar falando então agora. Então olha só, o HTTP é o protocolo, ó, P de protocolo, T de transferência, HT hipertexto. Presta atenção, protocolo de transferência de hipertexto. Teve uma questão uma vez do Banco do Brasil que falava assim, tinha um textão, porque acho que era FCC, e a FCC adora textão, né? E ela colocou um textão e daí terminou assim, assinale o protocolo de transferência de hipertexto. Gente, estava dando, né? Era só achar a alternativa HTTP. Olha que questão fácil, teve gente que teve a coragem de errar. Isso só pode ser nervoso na hora da prova. Então, olha só, o protocolo de transferência de hipertexto, ele é responsável por transferir os dados para o navegador, né? O navegador. Quem que é o navegador? Navegador é sinônimo de browser. Então lá, para a nossa prova, é o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Não estuda Internet Explorer que não vai cair. É o Edge, pode cair, professora. Olha só, o Edge e o Internet Explorer também, eles são navegadores do Windows 10. Teoricamente, pode cair porque o Windows 10 está no edital, mas eu não creio que caia, né? Porque quando ele fala de navegador, ele fala do Firefox e do Chrome, ok? Não creio. Se cair, na minha opinião, não está fora do edital, mas não creio que caia não, certo? Porque eles fazem parte, né, do Windows 10. Então, olha só, quando a gente falou do TCP, o que faz o TCP? Ele trabalha junto com o IP. O IP ele vai dividir os pacotes, a informação em pacotes. O TCP transporta esses pacotes de informação até o destino. Vamos dizer que esses dados eles serão apresentados, né, para o usuário no navegador. Então, quem vai mostrar esses dados, vai transferir essa informação para o navegador é o protocolo HTTP. Tá? Isso que ele vai fazer. Então, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Tudo o que for web, eu estou falando do HTTP. Eu não tenho lá o www. O que é o www? O World Wide Web. É assim que a gente fala, o World Wide Web. Então, o www, gente, é a web. Né? A gente costuma falar web. Para eu usar a web, preciso do protocolo HTTP. Preciso desse protocolo. Num navegador, é só o HTTP que eu posso utilizar? Não, eu posso utilizar também o FTP, que é o protocolo que a gente viu em aula, um dos últimos conceitos que a gente viu na aula, que é o protocolo de transferência de arquivos. Olha só, P de protocolo, T de transferência, F file arquivo. Protocolo de transferência de arquivo é o responsável pelo download e upload. Então, se na tua prova, ao invés do HTTP, tiver FTP, posso ter também. Lá na barrinha de endereço do meu navegador, posso ter FTP, ok? Que aí é para transferência de arquivos, tá? Para eu fazer aí download, upload de arquivos, certo? Bom, além do HTTP, eu tenho o HTTPS. O que é o HTTPS? Olha só, o HTTPS é a junção do HTTP mais SSL ou TLS. Então, HTTP mais SSL ou TLS, eu tenho o HTTPS. Então, lembra, HTTP o que é? É o protocolo de transferência de hipertexto. Tá, professor, e o que é SSL ou TLS? São protocolos de segurança. Então, são protocolos que envolvem criptografia.
Ou seja, olha só, o HTTP, Protocolo de Transferência de Hipertexto, ele vai transferir o hipertexto. Né? Tem gente perguntando aí que eu estou sacando aqui. O que é hipertexto? Hipertexto, gente, é toda a informação que você encontra na web, lá no navegador. Texto, link, que mais? Música, né? Áudio, vídeo, enfim, toda a informação que você encontra na web, a gente tem aí o hipertexto. Isso estava até num simulado meu, né? Que eu falei para vocês que eu tenho um grupo no Telegram, que eu faço um simulado são 2 simulados por mês, um a cada 15 dias, e eu comento todas as questões desse simulado. Todas as questões do simulado são comentadas, então, no Telegram, tá? Então, se você quiser participar, pede para mim lá no WhatsApp o link do grupo que eu envio para você. E teve uma questão perguntando o que era o hipertexto, hipermídia, tudo usado ali na web, na World Wide Web. Essa era a resposta, tá comentado lá essa questão, acho que foi a penúltima questão que eu comentei, inclusive, desse simulado. Então, mais uma fonte de estudo aí para você, para ajudar você a conquistar aí teu objetivo, né? Então, olha só, de novo aqui, o HTTP, Protocolo de Transferência de Hipertexto, tá? Vai transferir a informação, por exemplo, lá do banco para o meu computador. Ok, mas no meio do caminho tem os criminosos virtuais, aquela, como falo aqui no Paraná, piazada, né, do mal, vamos dizer assim, e que podem querer roubar os meus dados, a minha informação. Então, poxa, vamos criptografar essa informação, esses dados? Lá no banco, criptografa essa informação trafega toda criptografada, né? A gente representa ali com asterisco, né? Toda criptografada. Quando chega no meu computador, essa informação é descriptografada. É isso que vai fazer o SSL ou o TLS. Então, quando eu tenho, isso é bem importante, olha só o que eu vou falar para você. Quando eu tenho o HTTP, eu não tenho segurança. Quando eu tenho o HTTPS, eu tenho segurança. Então, eu tenho criptografia, não esquece disso. Então, aqui, ó, remetente, destinatário, informação vai trafegar criptografada. Vai trafegar criptografada. Se um criminoso tentar invadir, né, pegar essa informação nesse caminho, ele só vai encontrar criptografia, vai encontrar a informação criptografada, para ele vai ficar muito difícil, né, dele conseguir saber o que é essa informação. Então, eu sempre falo, presta atenção aqui, isso é importante, até o conceito de rede, né, cair para vocês, é importante vocês saberem isso aqui, olha só. Bom, aqui tem o teu computador, que eu coloco R de remetente, tá? Aqui tem o teu computador, aqui tem o caminho que trafega a informação, ou seja, internet, trafegando aí de roteador em roteador, de LAN em LAN, que a gente viu na aula passada. E aqui a gente tem o destinatário, pode ser o banco, ou vice-versa, aqui pode ser o banco enviando uma informação para você, né, os dados criptografados para você. Né? Pensa dessa forma. Quero agora que você responda aí para mim. Qual desses 3 ambientes aqui, o computador o servidor do banco, o caminho ou o teu computador, qual é o mais frágil, o que está mais assim exposto ao ataque de criminosos? Você pode me responder que são os 3, você pode me responder que é apenas um dos 3 ou 2 dos 3. O que você acha? 1, 2 ou 3, ou todos eles, o que você acha? Então, olha só, é o 2, é o caminho. Eu sempre falo que ali, gente, é a Cracolândia. Você pensa no 1, o servidor do banco, você pensa no 3, o teu computador, como se fosse a tua casa. A tua casa é 100% segura? Não existe nada 100% seguro. Existe muita segurança. As pessoas que moram em casa põem lá cerca elétrica, põem um cachorro,
Enfim, as pessoas que moram num condomínio, tem o porteiro, tem câmera, tem, né, um monte de segurança. Pode entrar um assaltante, um ladrão, um criminoso? Pode, mas é difícil. E assim é no servidor do banco ou no teu computador, porque você vai ter firewall, você vai ter várias medidas de segurança para impedir que o criminoso acesse essa informação. Agora, no caminho, pensa você às 3 da manhã, vou falar aqui, todos vocês são aqui de Curitiba, né, porque a gente vem do presencial, mas falar para vocês, por exemplo, às 3 da manhã, lá no centro histórico de Curitiba, lá onde é a feirinha, da feirinha de domingo, aquela feirinha que eu adoro, aquela feirinha, gente, amo, adoro aquela feirinha, lá perto do Bar do Alemão, né, que tem aquele chopp gostoso, nossa, agora deu muita saudade de lá, viu, porque a gente tá em casa, né, Jesus, mas olha só, se vocês forem lá, me chamem, tá, no Bar do Alemão, mas olha só, lá, às 3 da manhã, você já imaginou você lá às 3 da manhã? Gente, é chamado lá de Cracolândia, né? A probabilidade de que você seja assaltado, roubado, ela é bem grandinha, né? Se você estiver lá sozinho às 3 da manhã. É a mesma coisa esse caminho aqui do servidor do banco até o teu computador. Ele é muito mais vulnerável a ataques. E é por isso que aqui é utilizado a criptografia. Então, a criptografia é usado nesse caminho que trafega a informação, ok? E ela é criptografada com os protocolos, olha só, com os protocolos SSL ou TLS. Qual que é a diferença entre eles? Tá? É que o TLS ele é mais moderno, é mais seguro, mas para a prova ainda pode cair o SSL. Então, isso bem difícil que caia alguma diferença entre os dois na prova. Olha, não vejo questão sobre isso, principalmente para o nível da prova de vocês. Agora, o que eu vou falar nesse momento é importantíssimo. Quando eu tenho SSL ou TLS, ou seja, se eu tenho o HTTPS, eu sempre terei o cadeadinho. Isso é um cadeado, né? Vocês estão lembrados dos meus desenhos nas aulas presenciais? Ok, isso é um cadeado. Então, eu tenho lá no navegador, você já deve ter visto no teu navegador o cadeadinho. Então, se eu tenho HTTPS, eu tenho cadeado. Gente, isso há uma probabilidade bem grande de cair na tua prova. Bem grande. Então, não esquece, se eu tenho HTTPS, é porque eu tenho SSL ou TLS, eu tenho o cadeadinho. E se eu tenho o HTTPS, eu tenho certificado digital. Que a gente não vai estudar o que é, porque não cai segurança da informação. Não tem segurança da informação no edital de vocês. Que é coisa que eu acho que deveria ter, mas não tem. Então, menos assunto para estudar, menos conteúdo. A segurança da informação é uma obrigação de todo mundo saber o básico de segurança da informação, né? Todo mundo tinha que saber. Então, se eu tenho HTTPS, eu tenho cadeadinho, eu tenho certificado digital. E olha só, outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. Você sabe o que é o EVSSL? Isso também pode cair na tua prova quando se fala de internet de navegador. O Mozilla Firefox, o Google Chrome. Então, olha só, o que é o EVSSL? Ele não é protocolo. SSL, TLS são protocolos. HTTPS é protocolo. E o que é o EVSSL? Ele é um certificado digital. Ele é um certificado digital que usa o protocolo SSL. Ele é um certificado digital mais seguro, tá? Não sei se você já entrou num site, você pode até fazer isso agora, que você está na frente do teu computador, você tem internet aí. Se você já entrou num site que parte da barrinha, ali na barra de endereços fica verde, ou toda a barra de endereços fica verde. Gente, quando você acessa um site que tem essa característica na barra de endereço ficar verde, olha só, V de verde, não é, mas isso é para você lembrar na prova, né? V de verde, quer dizer que este site, ele usa
o certificado digital EVSSL. Isso já caiu muitas vezes em prova, você tem que ter cuidado com isso, ok? Então, acho que aqui ficou bem claro pra gente a diferença entre HTTP e HTTPS. Então, já teve uma questão da Caixa Econômica uma vez, quando caía ainda informática, mas é uma questão que sempre se cobra dessa forma. Falava assim, assinale a alternativa que tem traz um site seguro. Aí tinha lá o endereço URL, né, da Caixa Econômica, mas estava lá http://caixaeconomica.gov.br. E na alternativa B tinha https://confeitaria brigadeiros, assim, .com.br. Gente, o site que tem o HTTPS, que é o seguro. Não é porque é banco que ele é seguro. Ele precisa prover essa segurança, que é através da criptografia, do SSL ou do TLS. E aí tem cadeadinho e a barrinha pode ficar verde, né, se tiver o EVSSL, que é um certificado digital. Professora, mas só existe esse certificado digital, o EVSSL? Não. Sempre que aparecer no teu... deixa eu ver onde eu coloquei aqui o cadeadinho. Sempre que... Aqui, ó, telinha do cadeadinho. Sempre que aparecer no teu navegador o cadeadinho, é porque tem o protocolo, o certificado digital. Sempre. Então, se eu tenho SSL ou TLS... tem certificado digital. Se eu tenho HTTPS, tem certificado digital. Se eu tenho cadeadinho, tem certificado digital, ok? Então, isso aqui é bem importante para a prova de vocês, certo? Agora, a gente vai falar sobre os protocolos, mais protocolo. Nós vamos falar sobre os protocolos utilizados em e-mail. Quais são os protocolos utilizados em e-mail? Ó, presta atenção. Nós temos o SMTP, o POP e o IMAP. E pode cair na tua prova IMAP 4 ou POP 3, isso é só a versão do protocolo, que o conceito é o mesmo aqui pra gente, não vai mudar, ok? Então, o que é o SMTP? O SMTP, gente, é o protocolo de envio de e-mail. Olha só, S de saída. O teu e-mail está sendo enviado. Então, tem professor que fala que SMTP quer dizer sua mensagem está partindo. Bom, eu não coloco muito assim. Eu já sou mais prática, assim, né? Eu já falo S de saída. O e-mail está saindo do teu computador, logo ele está sendo enviado, ok? Então, não esquece disso. É isso que você tem que saber aqui do SMTP. O POP é um e-mail, é um protocolo de recebimento de e-mail, e o IMAP é um protocolo de acesso aos servidores. Mas ambos já foram cobrados em prova como e-mail de recebimento. E a gente tem que entender a diferença entre receber um e-mail com o POP e acessar os servidores com a IMAP. Isso é importantíssimo para a prova. Então, vamos entender essa diferença aqui. Tá? Por que ambos são colocados como recebimento por alguns examinadores? Porque, de qualquer forma, configurando o meu acesso, gerenciador de e-mail ou webmail, enfim, com POP ou com a IMAP, eu vou ler o meu e-mail, vamos dizer assim. Eu vou ler o meu e-mail, vou baixar o meu anexo, qualquer um dos dois. Agora, a forma de eu ler esse e-mail, ela se dá de forma diferente, utilizando o protocolo POP ou IMAP, e você tem que saber disso. Olha só, então, vamos lá. Vamos ver como que isso acontece, olha só. Então, aqui eu tenho o protocolo POP, e aqui eu tenho o IMAP. Vamos ver qual que é a diferença entre os dois, certo? Olha só. Aqui eu tenho o servidor e aqui, deixa eu fazer esse cliente maiorzinho. E aqui eu tenho o cliente, né? Aquela estrutura cliente-servidor que a gente estudou na última aula.
né, em que eu requisito, o cliente ele requisita dados, informações para o servidor e o servidor disponibiliza. Então, o POP ele é muito utilizado na configuração de gerenciadores de e-mail. Professor, o que é um gerenciador de e-mail? Gerenciador de e-mail é um software que só serve para gerenciar e-mail, não serve para mais nada. Então, vamos ver se você lembra de algum exemplo aí. Então, a gente tem o Outlook, né, da Microsoft, a gente tem o Thunderbird, que é da Mozilla. Olha só, Mozilla Firefox. Firefox é o navegador da Mozilla. Tá? Mozilla Thunderbird. Thunderbird é o gerenciador de e-mails da Mozilla. Percebe? Tem essa diferença aí, então. Então, olha só. Quando se trata do POP, ele, em geral, é utilizado em gerenciador de e-mail, né? Outlook, Thunderbird, ele é usado para configurar esse tipo de gerenciador de e-mails, então. E o IMAP, ele é mais usado em webmail, tá? Já vou falar aqui para vocês, então. O IMAP, ele é mais utilizado em webmail. O que é o webmail? A gente acabou de estudar que tudo que tem a palavra web vem do www, World Wide Web. O que é isso? É tudo que eu uso no navegador. Então, o webmail é o e-mail que eu uso no navegador. Como, por exemplo, Gmail, Hotmail, Yahoo. Né? A maior parte aqui de vocês usam o webmail, usam o IMAP, ok? Então, olha só. Vamos falar como que acontece aqui no POP, então, esse recebimento de e-mail. Então, olha só, você tem aqui no teu computador, né? Você é o cliente. Você tem aqui no teu computador instalado um gerenciador de arquivos, por exemplo, o Outlook. Aí você clica naquele botãozinho enviar e receber que tem lá no Outlook e você está solicitando para o servidor os e-mails que estão destinados para a tua conta de e-mail. Por exemplo, o meu, kquadros@gmail.com. Né? Poderia configurar lá no Outlook. O servidor vai enviar para você esses e-mails, ou seja, você está fazendo um download, você está baixando esses e-mails para o seu HD. Ah, você faz um download desses e-mails. É isso que faz o POP. Então, pergunto para você. Você já recebeu, ó, por isso que o POP, ele é o protocolo de recebimento. Você já recebeu esses e-mails no seu HD. Fala para mim, se você formatar o teu HD, você perde esses e-mails? Claro que perde. Gente, você vai lidar com com os seus e-mails como qualquer outro arquivo que está no seu HD. Se você formatar o teu HD, você perde tuas apostilas, você perde tuas fotos, teus vídeos, tuas músicas, tudo o que você tem no teu HD, inclusive os e-mails que foram configurados aí no teu gerenciador com o POP. Agora, outra pergunta. Você baixou esses e-mails, você recebeu esses e-mails lá do servidor, mas você não quer ler hoje esses e-mails. Você quer ler amanhã. Só que chegou o dia de amanhã, né? Você vai ler os e-mails e não tem internet. Você vai conseguir ler esses e-mails? Vai. Por quê? Você precisa de internet só para baixar, para receber esses e-mails, para fazer o download. É igual quando você faz o download de uma apostila no teu computador. Você precisa de internet para fazer o download. Uma vez que você já fez o download, essa apostila está no seu HD e você não precisa mais de internet. E com o e-mail é a mesma coisa. Este e-mail está no seu HD e você não precisa mais de internet para ler esses e-mails, tá? Não precisa, ok? Se você for, outra situação, se você for para um computador ao lado deste computador que você recebeu esses e-mails, você, por meios padrão, você não terá acesso a esses e-mails, somente naquele computador. É a mesma coisa de você, do exemplo anterior, você baixa uma apostila no teu computador, você vai para o computador do lado, essa apostila está ali, no outro computador, no HD do outro computador? Não está. Não está. Não está. Então, lembra do POP, né, que os e-mails, eles ficam no seu HD.
Estando no seu HD, a gente chama isso de local, né? Local, está no seu HD. Agora, o IMAP, como que acontece? Eu tenho aqui o servidor e eu tenho aqui o cliente novamente. Então, eu já falei que o IMAP é o preferido dos webmail, né? Já falei isso para você. O que acontece aqui? A IMAP, então, ele é o protocolo de acesso aos servidores. Acesso aos servidores. E o POP é o protocolo de recebimento de e-mail. Então, por que o IMAP é acesso ao servidor? Você está lá no teu Gmail e você quer acessar o teu Gmail. Você coloca o teu usuário, você coloca a tua senha, você precisa de internet e você acessa os e-mails que estão lá no HD do servidor. Esses e-mails são transferidos para o seu computador? Não. Pensa só. Você está assistindo essa aula aqui, que eu disponibilizei para vocês. Essa aula, ela está num servidor. Essa aula está no teu HD? Não. Para assistir essa aula, toda vez que você quer assistir essa aula, você precisa de internet, porque ela está num servidor, quer dizer, num computador aí nesse mundão de Deus afora. Para acessar esse computador, eu preciso de uma rede. Como é de longa distância, essa rede é a internet, ok? Quando você vai pagar um boleto no banco, através ali do site do banco, o site está no teu computador? Não, ele está no servidor do banco. Você precisa da internet cada vez para acessar o servidor do banco. E é a mesma coisa aqui com o IMAP, o webmail. Cada vez que você vai acessar o Gmail, você precisa lá no teu navegador colocar o teu usuário, a tua senha, ou seja, o teu login. Se não tiver internet, que foi o que aconteceu comigo 2 dias aqui, eu ia lá acessar o meu Gmail, pá, não tinha conexão. Tente mais tarde, tente outra vez, né? Então, esses e-mails, por mais que você já tenha lido o e-mail, isso aconteceu comigo, eu precisava de um e-mail, porque eu estava com material para enviar, de arquivologia e de um outro concurso, e eu não lembrava quais eram esses materiais, eu precisava ler aquele e-mail, mas eu não tinha internet. Eu conseguia no celular, aí eu tinha a internet, mas na minha casa não tinha internet, eu não conseguia, então eu ia lá, tentava, sem conexão. Por mais que eu já tivesse lido esse e-mail lá na semana passada, esse e-mail não está no meu computador, ele está no servidor do Gmail. Eu preciso de internet cada vez para acessar o servidor, o HD do servidor. Assim como se eu viajar para o Japão, não é época de viajar agora, mas depois que tudo passar, se eu viajar para o Japão e eu quiser acessar o meu Gmail lá, eu consigo? Gente, eu consigo de qualquer computador. Basta ter internet, eu ter o meu usuário e a minha senha. E eu acesso. Por quê? Porque, olha só, aqui está o meu computador da minha casa, aqui está o computador que eu vou lá no Japão. Basta eu ter internet, o meu usuário, a minha senha e eu acesso o servidor do Gmail. Outra coisa bem interessante que vocês têm que saber, se eu formatar o HD do meu computador, eu perco esses e-mails? Claro que não. Por quê? Porque os meus e-mails estão no HD do servidor lá do Gmail, por exemplo, no meu caso que uso o Gmail. Percebe a diferença? Então, percebe o que significa acesso aos servidores? Tá? Isso é o acesso aos servidores. Então, a diferença entre o POP, que é recebimento, e o IMAP, que é acesso aos servidores. Mas a gente já teve banca, como Banca CESP, que cobrou assim. POP e IMAP são protocolos de recebimento de e-mail, deu isso como certo. Já teve 2 questões. Então, cuidado. Múltipla escolha é mais fácil, né, de você sair dessa. Tem essa diferença entre recebimento e acesso aos servidores, né? Se o examinador pergunta ali para você, assinale os protocolos de recebimento de e-mail, tá lá, alternativa A, POP e a IMAP e todos os outros protocolos que nem são de e-mail, claro que é alternativa A, né?
mas o conceito bem redondinho de recebimento é do POP, o IMAP é de acesso aos servidores, ok? Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, manda no meu WhatsApp que eu respondo para você, ok? E próxima aula a gente vai trazer mais assuntos então aqui do nosso edital, dá uma revisada nisso que a gente estudou, que é bem importante. Grande beijo para vocês.